Meio-dia e 30 agora, hora de Brasília. Boa tarde para você que chegou em casa, ligou a sua TV, está acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Bom, nós vamos falar agora sobre o assunto que está dominando o noticiário nacional, que é a coletiva de imprensa, foi a coletiva de imprensa do ministro Sérgio Moro, a partir das 11 horas da manhã, em que ele anunciou que vai deixar o governo de Jair Bolsonaro. É um assunto que já vem tomando forma desde ontem, né, devido à pressão para a demissão do atual chefe da Polícia Federal. E nós vamos conversar agora com a Thelma Tomás, que está lá na nossa redação e traz mais detalhes para a gente sobre esse caso, sobre essa situação, não é, que se soma à pandemia do coronavírus e todo esse boom de notícias e problemas para os governos. Thelma, boa tarde. O que você traz de informações para a gente? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa pelo NTSU. Pois é, depois de 15 meses, então, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu exoneração do cargo. O que acontece nesse momento é que a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi o que a gente chama aqui de a pá de cal na relação já estremecida entre o ministro e o presidente Jair Messias Bolsonaro. O ministro não resistiu à exposição e à desautorização do cargo impostos pelo presidente Moro, que tem mais de 20 anos de magistratura, defendia um ministério técnico e tinha uma carta branca do presidente, a partir do convite, para nomear e gerir os cargos que compõem o Ministério da Justiça. Com a decisão de Jair Messias Bolsonaro, efetivada hoje pela manhã, com a publicação da exoneração, então, de Maurício, a relação que já andava estremecida acabou ruindo. Nós separamos alguns trechos aí dos pronunciamentos que foram colhidos hoje a partir da coletiva do ministro Sérgio Moro. Teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. A partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Bom, nós estamos conversando aqui com a Thelma Tomás e acabamos de ver a sonora, não é? Um trechinho do vídeo do ministro Sérgio Moro, em que ele detalha aquela que foi a única condição que ele colocou para o então candidato, ou então para o Sérgio, na verdade, para o presidente Bolsonaro, né? Já tinha sido eleito, para compor o ministério, que era esse segredo, vamos dizer assim, que ele revelou agora, né, Thelma? Que era, caso ele tivesse algum problema, que a esposa tivesse uma pensão. Muita gente pensava que era a indicação para o STF, enfim. E aí ele destaca esse problema da indicação política, que foi o que azedou as relações, né? Sérgio Moro defendia que tivesse a seu lado profissionais técnicos e que o combate à corrupção, principalmente, ele que foi nomeado superministro, né, como foi definido, justamente pela visibilidade que o trabalho trouxe a partir do combate à corrupção, na Operação Lava Jato, se viu posto contra a parede com decisões políticas de Jair Messias Bolsonaro. O governo perde muito, né, Daniel Nunes, com isso, com a saída de Sérgio Moro, principalmente no que diz respeito à credibilidade. Afinal, essa intervenção do presidente vem a partir de um momento em que a Polícia Federal, num trabalho absolutamente técnico, como vem sendo defendido, né, pelo ex-ministro Sérgio Moro, se aproxima num trabalho de investigação dos próprios filhos do presidente.
A gente separou ainda mais um trecho da declaração do ministro Sérgio Moro, quando diz que está arrumando as malas e limpando as gavetas. Poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão, né? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Bom, essa decisão de Sérgio Moro, né, de deixar o governo de Jair Bolsonaro, e com essa decisão se vai um ícone do combate à corrupção na história recente do Brasil, né, Thelma? Mostrando, inclusive, o posicionamento sempre contundente do presidente, que prefere sempre deixar claro que o comando está com a caneta que ele empunha, né? Deixando, inclusive, fragilizado o que tinha de mais consistente, né? Que era o superministro, o combate à corrupção, e fragiliza bastante a relação toda do governo, inclusive com os eleitores de Bolsonaro, que defendiam ferrenhamente essa posição de combate à corrupção e rigidez nesse processo a partir da Lava Jato. É o segundo ícone que cai. Mandetta, que não tinha mesmo respaldo de Messias Bolsonaro, tinha, no entanto, uma popularidade bastante consolidada entre a população de maneira geral, né, Daniel? A gente vai acompanhar agora como vai se comportar o próprio governo tentando se reestruturar e garantir um pouco mais de credibilidade e popularidade junto aos brasileiros. Exatamente. E nós aqui vamos continuar acompanhando, trazendo informações para que você de casa possa ficar também bem informado sobre esses desdobramentos todos. Thelma, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Nunes. Boa tarde.